Em algum lugar além da órbita de Netuno se esconde um gigante invisível, e você nem imagina o quão estranha pode ser a periferia do nosso próprio sistema estelar. Neste vídeo você vai descobrir por que um planeta está deitado de lado, outro gira ao contrário e um terceiro está literalmente virado por um colossal impacto antigo. Você vai ouvir um sinal que chegou até nós apenas uma única vez em toda a história e nunca mais se repetiu, embora tentem captá-lo há quase meio século. Vai saber que o homem deixou secretamente na Lua um desenho indecente e um museu, e enviou ao espaço cinzas e um conversível vermelho com um manequim dentro. E bem no final, você verá 3 cenários para o fim do universo, e um deles é tão aterrador que nem todo espectador terá coragem de assistir até o fim. Em algum lugar muito além da órbita de Netuno, na escuridão gelada, esconde-se um gigante invisível, e você nem imagina o quão estranha pode ser a periferia do nosso próprio sistema estelar. Os astrônomos há muito notaram que objetos gelados no cinturão de Kuiper se movem em órbitas estranhas e alongadas, como se algo invisível constantemente os empurrasse para um lado. Os cálculos dizem que o culpado é um planeta massivo, 5 ou 10 vezes mais pesado que a Terra, escondido silenciosamente a centenas de unidades astronômicas do Sol. Seu trajeto ao redor do Sol leva entre 10 e 20 mil anos terrestres, e enquanto você vive sua vida, ele mal se desloca 1 centímetro em sua rota sombria. Até hoje, ninguém o viu diretamente. Apenas pelas trajetórias alheias deduzimos que ele existe, e um dia algum telescópio finalmente captará seu fraco brilho. Mas o 9º planeta está longe de ser o único habitante estranho dessa fronteira gélida, e o próximo visitante chegou ali, ao que parece, vindo de muito longe. Entre os satélites de Netuno, há um especial, Tritão, e seu comportamento faz os cientistas suspeitarem que ele nem sequer nasceu perto desse planeta. Ao contrário de outras grandes luas, ele se move no sentido contrário ao da rotação de seu planeta, algo quase impossível para um corpo formado junto com ele. Muito provavelmente, Tritão é um prisioneiro que outrora vagava livremente pelo cinturão de Kuiper, até que a gravidade de Netuno o capturou e o lançou em uma órbita estranha. Sob sua crosta jorram geysers gelados de nitrogênio, alimentados pelo calor das marés, e um dia essas mesmas marés finalmente despedaçarão Tritão bem no céu de Netuno. Um pouco mais adiante, move-se Haumea, um planeta anão com formato semelhante a uma bola de rugby, porque gira tão rápido que se esticou a si mesmo. Uma volta completa em torno de seu eixo ele faz em apenas 4 horas, o que o torna um dos corpos grandes mais rápidos de todo o nosso sistema solar. Se na borda mais distante tudo é estranho, mesmo entre os planetas familiares, você encontrará alguns que farão duvidar se algum dia houve ordem nesse sistema. Urano não gira como os outros, ele está literalmente deitado de lado. A inclinação de seu eixo é de quase 98 graus, como se alguém o tivesse derrubado com força. Por causa disso, um polo passa 42 anos olhando diretamente para o Sol, enquanto o outro mergulha por igual tempo em uma noite gelada e impenetrável, sem um único raio de luz. Os cientistas acreditam que a culpa é de um impacto monstruoso na juventude do planeta, que virou seu eixo e mudou para sempre seu campo magnético, clima e toda a atmosfera de uma só vez. Já Vênus se mostrou virada de outra forma. Gira no sentido contrário, e se você estivesse em sua superfície, o Sol nasceria a oeste. Um dia em Vênus dura mais que seu próprio ano em torno do Sol. E essa estranheza também é, muito provavelmente, resultado de uma antiga colisão catastrófica com algo enorme. Uma força capaz de virar um planeta dá conta facilmente de uma lua inteira. E foi exatamente assim, segundo uma das principais versões, que surgiram os famosos anéis de Saturno. Quando um corpo grande se aproxima demais de um gigante, ele cruza uma fronteira invisível, além da qual as forças de maré o despedaçam mais rápido do que a gravidade consegue mantê-lo unido. Essa zona se chama limite de Roche,
e tudo o que entra ali está condenado a se transformar num enxame de fragmentos, girando ao redor do anfitrião como anéis brilhantes de poeira e gelo. Por essa versão, uma lua, ou um grande asteroide, certa vez se aproximou demais de Saturno e literalmente se desfez em discos de gelo, poeira e cascalho rochoso. Esses anéis são surpreendentemente jovens em termos cósmicos. Podem ter apenas algumas centenas de milhões de anos, e um dia eles também vão desaparecer definitivamente para sempre. E enquanto os cientistas discutem o que considerar lua e o que considerar fragmento, em nosso sistema há um par de corpos em que essa fronteira se diluiu até ficar irreconhecível. Plutão e seu satélite Caronte são um par tão incomum que o centro de massa comum dos dois não está dentro do planeta, mas no espaço vazio entre eles. Isso significa que eles não apenas giram um em torno do outro, ambos orbitam um ponto invisível, como dois dançarinos segurando-se pelas mãos esticadas. Caronte tem quase metade do tamanho do próprio Plutão, e um satélite tão enorme em relação ao seu planeta não existe em nenhum outro lugar de todo o nosso sistema solar. Eles estão em sincronização de marés e olham eternamente um para o outro com a mesma face, como se estivessem congelados num olhar infinito, olho no olho. Esse vínculo é tão único que alguns astrônomos os chamam seriamente de planeta duplo, embora formalmente Plutão tenha perdido o status de planeta pleno já em 2006. E enquanto os cientistas discutem status e definições, a humanidade já enviou para a escuridão interestelar mensagens muito mais estranhas do que termos secos e fórmulas. Nos anos 70, a bordo das sondas Pioneer 10 e Pioneer 11, partiu para o espaço uma placa metálica com a imagem de um homem, uma mulher e um esquema do nosso sistema solar. Para que um destinatário em potencial pudesse nos encontrar, nela foram desenhadas 14 linhas saindo do Sol em direção aos pulsares mais próximos. Esses são faróis cósmicos com frequências únicas. Um pouco depois, as sondas Voyager levaram consigo discos de ouro com saudações em 55 idiomas, músicas de Bach e Beethoven, sons de tempestade e cantos de baleias. Lá também foram gravadas as ondas cerebrais de Anne Druyan, que pensava em amor, talvez o primeiro pensamento de um terráqueo a ser ouvido por uma civilização totalmente diferente. E em 74, o Observatório de Arecibo enviou ao aglomerado M13 um sinal de rádio com 1.679 dígitos binários, nosso breve cartão de visita. Esse sinal só chegará ao seu destino daqui a 25 mil anos e não há absolutamente nenhuma garantia de que haverá alguém lá para lê-lo. Mas não são apenas mensagens que viajam agora pelo cosmos. Em 2018, Elon Musk lançou ao vazio seu próprio conversível vermelho vivo. No banco do motorista está sentado um manequim em traje espacial chamado Starman, e agora ele dirige eternamente em órbita entre a Terra e Marte sem condutor algum. A radiação e os micrometeoritos vão pouco a pouco corroendo esse carro, transformando-o num monumento enferrujado às ambições humanas, navegando em um círculo solar infinito por longos milhões de anos. Mais estranho ainda, pelo cosmos já voa também a cinza do criador de Star Trek, Gene Roddenberry, enviada para lá pelo Serviço Especial de Funerais Espaciais Celestis nos anos 90. Parte de sua cápsula deixou o Sistema Solar, tornando-se um dos primeiros vestígios humanos a partir para sempre em direção ao gélido vazio interestelar muito além dos planetas. E enquanto o conversível e as cinzas voam para longe, os vestígios humanos mais estranhos estão escondidos muito mais perto, literalmente sobre sua cabeça, em toda a noite clara. Na Lua, na poeira do Oceano das Tempestades, ainda hoje repousam duas bolas brancas. Foi Alan Shepard que, em 71, levou secretamente para lá um taco de golfe. A gravidade ali é 6 vezes mais fraca e seu golpe lançou a bola a 183 metros. Em nenhum lugar da Terra ele conseguiria repetir essa tacada. Um pouco antes, em 69, no módulo lunar da Apollo 12, ficou um minúsculo disco de cerâmica, no qual foram secretamente gravadas obras de 6 renomados artistas contemporâneos.
Entre eles está Andy Warhol e, formalmente, seu Museu Lunar é hoje a exposição artística mais distante da Terra em toda a história da cultura humana. Parte dos rumores diz que na placa Warhol escondeu um pequeno desenho jocoso e esse acréscimo foi feito sem o conhecimento e sem a permissão da própria NASA. E enquanto na Lua repousa essa estranha coleção, no planeta vizinho, ao contrário, há séculos somos perturbados por enigmas de natureza e escala completamente diferentes. Em 76, a sonda orbital Viking 1 fotografou na região de Saidónia uma colina em que pareciam estar visíveis olhos, nariz e lábios humanos cerrados. Esse rosto se tornou o ícone principal do enigma marciano e muitos acreditaram seriamente ter encontrado as ruínas de uma civilização antiga, deixadas para nós como advertência ou saudação. Mas as imagens de alta resolução dos anos 90 destruíram o mito. Descobriu-se que era apenas uma mesa plana comum e o rosto era resultado de sombras e da baixa resolução da câmara antiga. É um exemplo clássico de pareidolia, uma peculiaridade do nosso cérebro de ver rostos familiares onde eles não existem, em nuvens, rochas e na avermelhada poeira marciana. Mais tarde, o rover Curiosity fotografou na superfície uma pedra em forma de colher, que novamente agitou os conspiracionistas, embora seja apenas o resultado do longo trabalho do vento e da erosão. Em Marte, por enquanto, encontramos apenas ilusões de vida alienígena, mas a vida verdadeira talvez se esconda muito mais longe, sob a espessa crosta de um satélite distante. Europa é um satélite de Júpiter e, sob sua lisa crosta gelada, segundo todos os cálculos, agita-se um enorme oceano salgado de água líquida com dezenas de quilômetros de profundidade. Esse oceano é aquecido pelo atrito das marés gerado pela gravidade de Júpiter e possivelmente está em contato com o fundo rochoso, onde podem operar fontes hidrotermais. Na Terra, fontes parecidas nas escuras profundezas fervilham de vida que não precisa da luz do Sol, e exatamente as mesmas condições, teoricamente, podem existir em Europa. Em sua superfície, são visíveis estranhas faixas rosa-marrom ao longo das fissuras, vestígios de sal e de matéria orgânica trazidos do oceano e queimados pela poderosa radiação de Júpiter. Isso torna a Europa o lugar mais promissor do Sistema Solar para a busca de vida extraterrestre, e a missão Europa Clipper já está a caminho para olhar mais fundo sob o gelo. Talvez agora mesmo, sob seu gelo, nadem minúsculos organismos, e um dia uma sonda voltará com uma resposta para a qual a humanidade não está absolutamente preparada. Se a vida realmente existe ali, talvez ela já tenha tentado falar conosco. Em 15 de agosto de 77, o radiotelescópio Big Ear captou um estranho e poderoso impulso. O sinal durou 72 segundos e veio da direção da constelação de Sagitário, na frequência do hidrogênio, exatamente aquela em que nós mesmos buscamos os outros. A intensidade foi tão inesperada que o astrônomo Jerry Ehman simplesmente circulou a impressão e escreveu na margem sua famosa exclamação em inglês: "Uau!". Desde então, o sinal nunca mais se repetiu, nem no mesmo ponto do céu, nem na mesma frequência, por mais que tenham tentado captá-lo depois. Há diferentes versões, desde um cometa distante até interferência de rádio, mas nenhuma delas até agora explica por que ele não voltou nem por um minuto. O sinal não retornou, mas, 40 anos depois, em nosso sistema, entrou literalmente voando um objeto estranho que de modo algum deveria ter aparecido ali. Em 19 de outubro de 2017, um telescópio no Havaí notou um objeto estranho movendo-se numa trajetória tal que ele havia sido claramente lançado até ali de fora dos limites do sistema. Ele foi chamado de Oumuamua, em havaiano, batedor de longe, e este é o primeiro visitante interestelar que os humanos registraram em toda a história das observações do céu. Em formato, mostrou-se um charuto alongado com cerca de 230 metros de comprimento e apenas 35 de largura, proporções praticamente inexistentes em corpos naturais.
No ponto de maior aproximação do Sol, sua velocidade era de 87 km por segundo, e essa rocha alienígena já está deixando para sempre o nosso sistema rumo à escuridão. Parte dos cientistas, incluindo o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, supunha seriamente que poderia ser algo artificial, fragmento de uma vela alienígena ou uma sonda perdida há muito tempo. Provas ainda não há, mas o próprio pensamento de que um estilhaço alienígena passou ao nosso lado nos faz imaginar o que mais poderíamos simplesmente ter deixado passar. Enquanto uns procuram sondas por perto, outros olham mais longe, e uma das estrelas mais estranhas da galáxia tornou-se a KIC 8462852. Foi apelidada de Estrela de Tabi, em homenagem à astrônoma Tabetha Boyajan, e o brilho dessa estrela cai periodicamente em 22%, algo que simplesmente não deveria acontecer. Planetas comuns, ao passarem pelo disco, bloqueiam no máximo frações de 1% da estrela, mas aqui, uma quinta parte inteira da luz desaparece, como se algo gigantesco a estivesse cobrindo. Imediatamente surgiu a hipótese de uma esfera de Dyson, uma megaestrutura hipotética com a qual uma civilização avançada poderia envolver uma estrela para coletar toda a sua energia até o último fóton. Mas observações repetidas mostraram que a luz se enfraquece de forma diferente em diferentes comprimentos de onda, o que significa é poeira comum que atrapalha, e não uma tela artificial maciça. Sem graça, mas honesto. E ainda assim, resta a pergunta: se essas megaestruturas são realmente possíveis, por que em toda a história não encontramos nenhuma delas? Essa pergunta foi feita já em 1950 pelo físico Enrico Fermi, que durante um almoço lançou a frase que se tornou o paradoxo de toda a astronomia posterior. Bom, e onde estão todos? Na Via Láctea, há centenas de bilhões de estrelas. Muitas delas têm planetas na zona habitável, e segundo a equação de Drake, deveria haver muitíssimas civilizações. Mas o céu permanece em silêncio. Não captamos nenhum sinal coerente, nem traços de megaestruturas, nem um único indício indiscutível de inteligência alienígena, apesar de décadas de buscas ativas e persistentes. Possíveis explicações são sombrias. Civilizações surgem raramente, ou se autodestroem rapidamente, ou se escondem conscientemente, ou nós simplesmente não somos avançados o bastante para sequer notá-las. Diante desse silêncio, o filósofo Bertrand Russell criou seu famoso bule. Se você afirma que entre a Terra e Marte voa um bule de porcelana, é você quem deve provar. E enquanto cientistas rigorosos buscam de forma racional, na Terra, a pseudociência gera seus próprios monstros, planetas que não existem e catástrofes que jamais ocorreram. O exemplo principal é Nibiru, planeta inventado pelo livro de Zecharia Sitchin, que afirmava que ele atravessa o nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Por essa versão, nele vive a antiga civilização dos Anunnaki, que teria visitado a Terra em tempos imemoriais, mas não há nenhum vestígio nem confirmação para tal teoria. Especialmente alto se gritou sobre Nibiru em 2012, ligando-o ao fim do calendário maia, mas aquela mesma data passou tranquilamente e nada aconteceu. À mesma categoria pertencem os boatos sobre o 10º planeta, que surgiram após a descoberta de Eris, um corpo gelado maior que Plutão, na borda mais distante do sistema. Por causa dela, em 2006, a União Astronômica Internacional revisou totalmente o conceito de planeta, e Plutão tornou-se oficialmente um anão, assim como a própria Eris descoberta. E claro, a ideia de que a Terra é plana ou está no centro do universo é um mito refutado por Copérnico, Galileu e Newton já há muitos séculos. Mas nem todo planeta estranho é mito. Um deles, talvez, realmente se aproxima de nós a cada 26 milhões de anos e semeia o caos no sistema. Nos anos 80, o físico Richard Muller supôs que o Sol tem um companheiro invisível,
uma estrela gêmea fraca, a qual os astrônomos deram o nome sinistro de Nêmesis. Ao atravessar a nuvem de Oort, ela, com sua gravidade, lançaria sobre o sistema interno enxames de cometas, parte dos quais, cedo ou tarde, colidiria com o nosso planeta. Essa mesma hipótese supostamente explica a estranha periodicidade das extinções em massa, incluindo aquela mesma catástrofe que 66 milhões de anos atrás aniquilou os dinossauros. Todas as tentativas de encontrar Nêmesis diretamente fracassaram. Levantamentos modernos do céu não encontraram nenhuma estrela companheira adequada na distância necessária do nosso Sol. Talvez nenhum ciclo tenha existido, apenas uma coincidência estatística, e então a pergunta soa diferente: como nasceu, afinal, o universo em que tais coincidências são possíveis? Pelo quadro atual, tudo começou cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, quando, a partir de um estado infinitamente denso e quente, o espaço começou a se expandir rapidamente em todas as direções. Não houve nenhuma explosão no vazio. O próprio espaço se esticava, e nessa massa incandescente foram se reunindo gradualmente os primeiros quarks, elétrons, átomos e depois estrelas. 380 mil anos após o início, o universo esfriou, tornou-se transparente para a luz, e essa primeira luz ainda voa até nós de todos os lados ao mesmo tempo. Ela é chamada de radiação cósmica de fundo, e em 65 foi captada por acaso por Penzias e Wilson, que a princípio não entendiam que estavam ouvindo literalmente o eco do nascimento do mundo. O satélite COBE nos anos 90 e depois o WMAP nos anos 2000 mapearam essa radiação e mostraram que o universo é composto em 68% de energia escura, em 27% de matéria escura e em apenas 5% de matéria comum, da qual são feitos você, todas as estrelas e galáxias. Ainda mais interessante, o próprio espaço se comporta como uma lente. Galáxias massivas e buracos negros curvam a luz de objetos situados muito atrás deles. Como resultado, fontes distantes podem se multiplicar no céu, transformar-se em arcos ou anéis completos de Einstein, e assim vemos o que de outra forma jamais conseguiríamos enxergar. Essas distorções ajudam a encontrar a matéria escura, uma substância invisível que não brilha, mas curva os raios de luz de galáxias de fundo com seu colossal campo gravitacional. No nível mais minúsculo, a realidade parece ainda mais estranha. A teoria das cordas afirma que as partículas elementares não são pontos, mas minúsculas cordas trêmulas vibrantes. Seu tamanho é de cerca de 10 elevado a menos 35 metros, e do caráter de suas vibrações depende aquilo que a partícula realmente será, elétron, quark ou fóton. Para que a matemática da teoria feche, são necessárias não 3, mas 10 ou 11 dimensões, e a maioria delas está enrolada de forma tão apertada que simplesmente nos é inacessível. Se há mais dimensões do que vemos, então também pode haver muito mais universos do que um. E o nosso próprio cosmos vazio, na verdade, não está vazio. O vácuo ferve com partículas virtuais que nascem e desaparecem mais rápido do que se pode capturá-las. E essa energia, em tese, poderia ter um dia dado origem a todo o nosso universo. Stephen Hawking e James Hartle propuseram que o tempo nem sequer tem um ponto inicial claro. O Big Bang pode ter sido o resultado do tunelamento quântico vindo diretamente do nada. Nas equações de Einstein também são admitidos os buracos brancos, opostos completos dos negros, que expelem matéria para fora, como fontes que jorram do avesso do próprio espaço-tempo. Talvez, através de buracos de minhoca, eles estejam ligados aos buracos negros, e o que cai em um, salte em outro ponto do universo, mas ainda não há provas diretas. E mais, cada uma dessas flutuações é teoricamente capaz de gerar um universo de bolso separado, com suas próprias constantes, e em um deles, totalmente por acaso, surgiu você. Por mais surpreendente que seja o seu universo, ele de qualquer forma terá um final, e os cientistas discutem seriamente 3 possíveis variantes para seu futuro distante. A primeira é o Big Crunch.
Se a gravidade for suficiente, a expansão um dia se deterá e tudo começará a colapsar de volta a um único ponto inicial incrivelmente quente e denso. Mas as observações do final dos anos 90 mostraram que o universo se expande de forma acelerada. Significa que vence a energia escura, e o cenário do colapso se torna a cada ano cada vez menos provável. O segundo cenário é a morte térmica. A matéria se dispersa infinitamente, as estrelas se apagam, os buracos negros lentamente evaporam por radiação Hawking e resta um silêncio frio e escuro em toda parte. O terceiro é o Big Bounce. Talvez o universo seja cíclico e ao colapso siga uma nova explosão, e nosso mundo seja apenas um de uma série incontável de mundos semelhantes. Qualquer um dos destinos que você escolha, em qualquer um deles, o círculo cedo ou tarde se fecha, e o vazio volta a ser aquele mesmo ponto a partir do qual tudo começou.